quais são os 3 motivos que levam você a não conseguir fechar um contrato de processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados? Primeira grande dica, nunca é sobre você, é sempre sobre o cliente. Então, qual é o teu impedimento número 1? Entender a necessidade daquele cliente. Muito bem, você conseguiu uma reunião, seja ela presencial, seja ela online, e você precisa levantar as verdadeiras necessidades do cliente. Você conhece esse cliente? Você fez a lição de casa antes de ir para essa reunião? Você entrou no site, se a empresa tiver site, você viu quem são os concorrentes, você levantou o tamanho dessa empresa, se ela tem mais de um CNPJ, se ela tem mais de uma filial, você sabe tudo sobre a empresa? O levantamento das necessidades antes da reunião é muito importante, mas caso não seja possível você fazer esse tipo de levantamento antes, você pode fazer durante esta reunião. Deixa eu te ensinar uma coisa que talvez você não sabe. Quando você está em uma reunião, você tem que falar menos e ouvir mais. Então, desenvolva a arte de fazer perguntas. Sim, faça perguntas. Ah, mas eu fico sem graça de ficar perguntando. Então, isso é uma crença sua. Quem está mandando, entre aspas, em uma reunião é quem está fazendo pergunta. Quem faz pergunta está conduzindo o rumo da onde essa reunião vai parar. Se você só faz afirmações, primeiro, você fica escravo dessas afirmações e segundo, essas afirmações podem não ter nenhuma relação com as necessidades daquele cliente. Eu fui em uma reunião de fechamento de cliente com um aluno, foi uma reunião online e juro, eu fechei a câmera porque eu sou muito transparente, então a pessoa sabe se eu tô feliz ou se eu tô irritada e eu tive que fechar minha câmera porque simplesmente o meu aluno, ele perdeu o cliente porque ele não prestou atenção na necessidade do cliente. O cliente disse para ele o que ele precisava e ele começou um discurso completamente desconexo. Mas eu vou falar isso daqui a pouco. Passo número 2 que você faz e você perde o cliente. Você não fazer o levantamento da maior preocupação desse cliente. Continua no mesmo jeito. Você precisa fazer perguntas. O cliente tem várias necessidades, mas qual é a maior preocupação dele? Ué, Silvia, como que eu vou saber? Faz pergunta. Quando você pergunta, o cliente te conta. Deixa eu te falar uma coisa, a maioria das pessoas não querem ouvir as outras. E as outras, às vezes, precisam tanto falar, precisam tanto dividir. E, às vezes, é muito mais fácil você dividir uma preocupação com um estranho do que com alguém conhecido que pode julgar você. Então, levante qual é a maior preocupação. E voltando àquela história que eu contei para vocês do meu aluno, ele simplesmente ignorou a preocupação do cliente e disparou a falar sem parar. Ele dividiu a tela dele, era uma apresentação online, com uma apresentação de PowerPoint, onde ele deu uma aula de Lei Geral de Proteção de Dados para esse cliente. E a pergunta é, o cliente quer saber o que é um dado pessoal comum e um dado pessoal sensível? O cliente quer saber a diferença do que é um controlador e um operador? Óbvio que não. Não é ele que vai fazer o processo de adequação, é você. O cliente tem que saber o que você vai fazer por ele. E aqui a gente vai para o erro número 3. E antes de eu continuar, eu não sei se você me conhece, mas eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. De nada adianta você saber tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados e não conseguir vender sua consultoria, não é mesmo? Então, qual é o erro número 3? O erro número 3 é você não oferecer a sua solução para o cliente. Ué, você é a solução dos problemas desse cliente quando o assunto é Lei Geral de Proteção de Dados, só que o cliente não sabe. Vamos voltar à história do meu aluno. O que aconteceu com o meu aluno?
O cliente estava completamente desconexo. Quem estava na reunião? Eu, que acabei fechando a câmera. O departamento jurídico da empresa, que também fechou a câmera, talvez também por vergonha alheia. O dono da empresa e o meu aluno fazendo a apresentação, que ele estava na cabeça dele arrasando. Ele estava dando uma aula, muito bem dada, inclusive, de LGPD. Mas o cliente não precisa aprender LGPD. O cliente, ele precisa ter alguém que saiba de LGPD para adequar a empresa dele. Esse é o verdadeiro propósito de uma reunião de fechamento de negócios e não dar aula de LGPD para o cliente. O cliente chegou na reunião dizendo assim: eu estou atrasado, me desculpe, porque o meu dia está com uma demanda muito alta. O que o cliente disse ali? Vamos rápido que eu estou cheio de coisa para fazer. E o cliente e o nosso aluno prestou atenção nisso? Não prestou. E ficou ali desperdiçando literalmente o tempo daquele empresário dando aula de LGPD. Ele não queria aprender sobre LGPD. Ele queria saber como ele resolvia o problema dele. E qual era o problema dele? Adequação à LGPD. E aí a gente vai para o erro número 3. O meu aluno não trouxe a solução. Qual é a solução para o problema do cliente? Eu sou a solução. Eu tenho uma consultoria que presto assessoria de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados e eu vou fazer a adequação da sua empresa e você não vai ter que se preocupar em mais nada. Pode continuar tocando suas demandas que daqui eu assumo. Não. Ele foi dar uma aula de Lei Geral de Proteção de Dados. E sabe o que aquele empresário estava fazendo enquanto ele estava dando a aula que ele estava achando o máximo? Ele estava simplesmente no celular respondendo mensagens. Uma outra coisa importante de você saber é que nós não conseguimos prestar atenção em duas coisas ao mesmo tempo. Ah, não, Silvia, mentira. As mulheres fazem 1000 coisas ao mesmo tempo, então. Fazem várias coisas ao mesmo tempo mal feitas. Se elas focassem em uma coisa de cada vez, elas seriam muito mais produtivas e teriam 100% do foco naquilo. Quando você divide a tua atenção, você dá micro focos de atenção em cada coisa. Você já aconteceu de você estar tentando responder um e-mail e falando com uma pessoa e aí você foca aqui no e-mail um pouquinho, a pessoa fala alguma coisa e fala: desculpa, eu não ouvi ou não prestei atenção, dá para repetir? Por quê? Porque naquele momento você estava focado no e-mail. Entende? Não existe como você prestar 100% de atenção em duas coisas ao mesmo tempo. E aquele empresário estava respondendo mensagens no celular, ele não estava nem prestando atenção na super aula de LGPD que aquele aluno estava dando para ele. Por quê? Porque não interessava. Preste atenção na necessidade do cliente. Preste atenção na maior preocupação do cliente e ofereça a tua solução. Não tente entregar para o cliente o que ele não quer. Você não sabe o que ele quer? Faça perguntas. Eu espero que esse conteúdo tenha te ajudado e acendido uma luzinha de alerta. Será que você está fazendo tudo errado? Responde aqui para mim nos comentários que eu preciso saber se essas 3 dicas que eu te dei podem mudar o jogo das vendas da sua consultoria. E a gente se vê amanhã no próximo vídeo.